programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas irmãs. Bom dia, amadas ouvintes do programa Mães Amorosas. Mais uma vez, iniciamos o programa com os provérbios. Hoje, 13 de junho, estamos aqui juntas de novo para desfrutar dos provérbios, palavras de sabedoria. Então, o provérbio de hoje diz assim: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Provérbios capítulo 17, versículo 5. Temos como título: Evangelizar os pobres. Nunca devemos julgar ninguém pela sua condição social e ninguém pode desprezar um pobre, pois ele foi criado à imagem de Deus. Não se esqueça que o nosso Senhor Jesus começou o seu ministério aqui na terra, não em Jerusalém, mas na Galileia, uma região de pescadores de condição humilde. Foi em Nazaré que ele pregou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Se Jesus tivesse iniciado o seu trabalho entre os cultos e sábios, provavelmente não tivesse quem o ouvisse. Paulo disse aos coríntios que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Antes, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o 29. Por isso devemos pregar o evangelho aos pobres, isto é, a quem tem coração aberto para receber a palavra de Deus. Não desprezemos os bairros mais desfavoráveis. Em vez disso, semeemos a palavra divina juntamente com ações sociais que realmente ajudam quem mais precisa. Podemos usar o Bucafé Comunidade, por exemplo. Afinal, para Deus, o que importa é humildade de espírito, o que pode ser alcançado por todos os bem-aventurados a quem pertence o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Amém. Até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Maraísa Garcia. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh, Senhor, neste dia nós te agradecemos por mais um dia de vida. Oh, Senhor Jesus, por mais uma vez o Senhor falar conosco por meio da tua palavra. Amém, amadas. Hoje vamos ler o alimento diário do livro Você Quer Receber o Cuidado de Jesus? Estamos na semana 4. Vamos ler João 6,45.
e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. A voz do pastor das ovelhas. No Evangelho de João, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas de Deus. Todos aqueles que aparentemente cuidavam de seu rebanho e não entraram por ele eram ladrões e salteadores, que usurpavam as ovelhas em proveito próprio. Podemos ver no Antigo Testamento algumas profecias contra os pastores do povo de Israel, que não apacentavam as ovelhas nem cuidavam delas, mas se aproveitavam de sua condição visando ao lucro e ao próprio bem-estar. Jesus, porém, revelou que aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus Cristo é a porta e é também o pastor das ovelhas. Quando viveu na terra, muitos o rejeitaram e não receberam sua palavra. Chegaram ao ponto de prendê-lo e matá-lo. Contudo, algumas ovelhas reconheceram sua voz. O cego de nascença do capítulo 9 do Evangelho de João foi uma delas. Ele foi expulso pelos fariseus, mas o Senhor o chamou, e ele reconheceu que Jesus é o pastor que conduz as ovelhas para fora do aprisco. Prosseguindo, lemos: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Isso é o que está acontecendo atualmente. Seguimos porque reconhecemos a voz do próprio Senhor proferindo sua palavra profética. Aleluia! Seguimos a palavra porque quando a ouvimos, escutamos a voz do pastor e o identificamos como o Senhor falando. É por isso que você, que está lendo este devocional, permanece na igreja, porque a voz do pastor lhe dá direção. Hoje, alguns não compreendem o sentido do que o Senhor está falando, da mesma forma que não compreenderam as palavras que ele, como homem, proferiu há 2000 anos. No 6º capítulo do Evangelho de João, lemos: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quem são aqueles que o Pai entregou para se achegar ao Filho? São aquelas ovelhas que, por reconhecer a voz do pastor, o seguem por sua palavra, sendo ensinadas por Deus. Se associarmos esse trecho ao contexto do capítulo 6 de Deuteronômio, veremos que somos o povo que ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, pois somos aqueles que têm ouvido e aprendido do Senhor, guardando no coração o que nos foi ensinado. O Senhor nos tem ensinado a inculcar sua palavra no coração de nossos filhos. Como lhe temos obedecido, fazendo imersão na palavra com nossos filhos para inculcá-la no coração deles, pode-se dizer que somos os ensinados por Deus, pois temos ouvido e aprendido o que é dito da parte do Pai. Note que a passagem citada não é dirigida a todos os cristãos, mas àqueles que têm aprendido do Pai, que inculcam a palavra porque creem nela e a ela obedecem com simplicidade. Esses, sem dúvida, são os que o Pai trouxe para Jesus. Nossos adolescentes têm tido a experiência de inculcar a palavra no coração. Eles imergem na palavra de dia e de noite. Por ouvir continuamente a voz do Senhor, alguns até em sonho compartilham. Aleluia! Eles, com certeza, por estar tão acostumados a ouvi-lo, discernem quando uma voz é diferente da do pastor e sabem distinguir a palavra profética de um falar estranho. Louvado seja o Senhor! Aleluia! Ó Senhor Jesus, sabemos, ó Senhor, discernir, distinguir a palavra profética de um falar estranho. Amém.
ti, como boa terra, me apego à tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Que bom estar com vocês nesta manhã. Graças ao Senhor, iniciamos sempre o nosso programa com palavras de sabedoria que sempre nos levam para perto do Senhor, né? Versículos que nos levam para meditar, sempre nos leva a procurar, desejar, praticar essa palavra. Graças ao Senhor pela palavra do Senhor. Todos os dias nos revigora, nos lava, nos encoraja, nos anima, nos expõe também, né? Quando a palavra vem, ela nos expõe e também mostra aonde é que nós precisamos nos arrepender, né? Por isso é importante a gente crer na palavra do Senhor, porque ela muda a nossa condição. Quando nós cremos, nós somos transferidas da condição de julgados e condenados para um estado de salvação. Nós lemos no passado aqui, eu não lembro quando, mas nós já lemos aqui no programa, um texto de um livro que diz assim: quando nós estamos num quartinho escuro, né, você não vê o que tem dentro, mas quando você acende a luz desse quartinho, aí você vê que tem coisas ali que podem até te assustar. O que faltava ali naquele quarto? Luz, né? Luz. Então, quando a luz da palavra vem, ela ilumina nosso interior. Muitas vezes ela expõe, né? Expõe o quê? A sujeira. Traz à tona, né? Então, tudo aquilo que está escondido, que nem mesmo você sabia que tinha, né? Com a luz, ela sobe, ela vem à tona, e aí você tem a oportunidade de se arrepender e de se limpar, né? De pedir para o Senhor te curar. Então, a palavra do Senhor, ela é luz, primeiro para te expor, para mostrar a sua verdadeira condição. Mas depois, ela te encoraja a mudar de condição, porque só o Senhor pode mudar a nossa condição, certo, irmãs? Então, nós dependemos do Senhor para tudo, né? Para ver a luz da palavra, para desfrutar, né, da palavra, para deixar ela limpar-nos. Então, tudo nós dependemos dele. E esse contato vivo diariamente com a palavra nos traz intimidade com Deus. E assim, quando a palavra vem com luz, nós imediatamente reconhecemos as nossas falhas, vimos onde nós temos que ser mudados e nos rendemos ao Senhor. Então, a palavra é maravilhosa. A palavra é para ser lida diariamente. Certo? Assim como você precisa de água toda hora, água todo dia, assim como você precisa tomar banho todo dia, você precisa da palavra para te lavar, né? Você precisa da água da palavra para matar sua sede. Você precisa da comida, né, que está na palavra para te sustentar. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela luz que vem da palavra, que mostra a nossa condição. Senhor, nós queremos aceitar, Senhor, a sua exposição, aceitar o Senhor, deixar o Senhor mostrar os cantinhos sujos do nosso quartinho. Ó Senhor Jesus, que nós possamos limpar, varrer, né, deixar o Senhor tirar toda essa sujeira que nos atrapalha na comunhão contigo. Senhor, vem com a tua pura palavra lavar todas as irmãs, nós que estamos ouvindo a palavra, nós que todos os dias estamos aqui para sermos lavadas pela palavra. Nós que estamos aqui todo dia para sermos alimentados. Senhor Jesus, que o Senhor possa ganhar espaço em nós, governe a nossa vida, Senhor. Nós pedimos isso a Ti. Mude a nossa condição de desobediente para obediente. Mude a nossa condição de infiel para fiel. Ó Senhor, que nós possamos ser úteis ao Senhor nesses tempos finais, deixando o Senhor governar a nossa vida, porque só desta forma, o Senhor encabeçando toda a igreja, é que o Senhor voltará. Por isso nós, que amamos a vida do Senhor, nos rendemos a Ti, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus,
em mudar a nossa condição. Vamos abrir o nosso coração. Vamos deixar o Senhor entrar. Vamos abrir a nossa Bíblia. Deixa a luz entrar. Vem? Nós vamos ler essa manhã 1 Reis, capítulo 11. Vamos lá. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadade, o edomita, que era da linhagem real de Edom. Porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens em Edom. Porém, Hadade fugiu para o Egito na companhia de alguns homens edomitas, dos servos de seu pai. Na ocasião, Hadade era ainda muito jovem. Partiram de Midian e foram até Parã, de onde levaram consigo alguns homens, e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, que deu a Hadade uma casa, e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Hadade encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã da sua própria mulher. A irmã de Táfnis, a rainha, a irmã de Táfnis, deu-lhe à luz seu filho, Genubate, que foi criado por Táfnis na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Quando Hadade soube no Egito que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército, estava morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe perguntou: mas o que lhe falta comigo para que você queira voltar para sua terra? Hadade respondeu: não me falta nada, mas deixe-me ir. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez chefe de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e fizeram de Rezon o seu rei. Este foi adversário de Israel durante toda a vida de Salomão, e lhe fez mal, como Hadade havia feito. Rezon detestava Israel e reinava sobre a Síria. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei.
Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos seus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo, pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei, você reinará sobre tudo que desejar a sua alma, e você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo que fez e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Hoje de manhã, eu tive um sentimento bem forte, assim, sabe, de orar para que o Senhor nos ajude nas nossas escolhas, Deus tinha dado tanta sabedoria para ele, E ele era admirado por toda a terra. E ele edificou o templo do Senhor com tantos detalhes. O Senhor permitiu que ele construísse até o seu palácio. E em 20 anos apenas ele tinha terminado duas construções tão grandiosas, Ele era admirado e rico, muito rico. Mas ele caiu quando ele desobedeceu a ordem do Senhor, que o Senhor havia dado, para que ele não se misturasse com outros povos. E a primeira coisa que ele fez quando ele se tornou rei foi casar com a filha de Faraó. Então eu fiquei assim, à medida que eu ia lendo aqui, meu coração ia derretendo, sabe? Porque de ver Salomão oferecendo sacrifícios para outros deuses, e pecando contra o Senhor. Então, você que ainda não se casou, tem que orar bastante, para que o Senhor te dê um esposo, ou uma esposa que tema ao Senhor, que sirva ao Senhor de todo o seu coração, porque é uma escolha que você vai fazer para toda a sua vida, E Salomão, com tanta sabedoria, ele pecou nisso. E essa escolha foi a causa da sua ruína. Você pode imaginar o filho de Davi, que o Senhor levantou tanta sabedoria, oferecendo sacrifícios a outros deuses? Ele fez isso por causa das escolhas erradas que ele fez, casando-se com princesa, com 700 princesas, Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos
fazer bem as nossas escolhas, né? Diante do Senhor. Amém? Amadas, nós ficamos por aqui. Amanhã nós daremos continuidade à nossa leitura bíblica, tá bem? Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica de hoje, dia 13 de junho. Vamos ler Salmos, capítulo 131, Provérbios, capítulo 17, versículos 4 e 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 até o 25. Começando com os Salmos. Humildade e confiança em Deus. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Senhor, espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Provérbios 17, 4 e 5. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 até o 25. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem é o Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A visita de Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E, numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado.
e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo em Damasco. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamavam Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo escapa dos judeus. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano dele. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Queridas ouvintes, até amanhã com essa história maravilhosa de Saulo. Amanhã a gente vai ver quão maravilhosa é essa leitura. Até amanhã, se Deus quiser. Eu não posso mais parar. Minha vida está no altar. Quero ser um vencedor. Minha força é para o Senhor. Desperta, levanta, sai com o Senhor. Ora, invoca, ó Senhor Jesus. Vamos todos propagar o Evangelho em todo lugar. Isto é restauração, é orgânica e de coração. Desperta, levanta, sai com o Senhor. Ora, invoca, ó Senhor Jesus. Agradecer. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Os ganhos do arrependimento. Ponto 1. Recebam com carinho, Taíka Saleb. O arrependimento é a maior experiência que uma pessoa pode ter diante de Deus. O Novo Testamento inicia com a pregação do arrependimento. O precursor das Boas Novas, João Batista, e o próprio Jesus disseram: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Apóstolos também falaram do arrependimento como uma experiência básica para nos introduzir na comunhão com o Senhor. Pedro disse diante de milhares de pessoas: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ter os pecados perdoados, receber o Espírito prometido e obter a vida eterna são itens que só podem ser obtidos pela experiência do arrependimento. Senhor, que a tua bondade nos conduza ao arrependimento, que a tua luz venha mostrar a nossa condição e que o Senhor nos mostre aonde precisamos nos arrepender, o que precisa ser confessado, o que precisa ser tratado diante do Senhor. Fala, Jesus, ao nosso coração. Ó Senhor Jesus.
Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amados ouvintes, que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês nesta manhã. Ilumine a sua vida e a sua família. Amados ouvintes, hoje estamos aqui na presença do nosso amado Deus para agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada momento e a cada segundo da nossa vida. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Ó Senhor Jesus, na vida de cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa saúde. O Senhor tem nos protegido, tem nos dado livramento. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos livra, meu Pai. Tantas coisas que vêm à nossa direção, o Senhor coloca as tuas mãos que não chega até nós. Precisamos ser gratas, Senhor, e valorizar
tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ó Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, pela vida de cada ouvinte. Ó Senhor Jesus, vai de encontro a cada uma, Senhor. Ó Senhor Jesus, quero te pedir, Senhor, pelas crianças, pedir pelos jovens. Ó Senhor Jesus, cuida, Senhor, desse jovem. Senhor Jesus, este mundo, Senhor, só vive atraindo o nosso jovem. Os nossos jovens estão afastando do Senhor a cada momento. Ó Senhor Jesus, toca, Senhor, no coração deles, para voltar para a Tua presença, para ver como o Senhor é maravilhoso. Esse mundo é cheio de enganação. Ó Senhor Jesus, tantas coisas negativas. Cuida, Senhor, coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida deste jovem. Proteja, Senhor, das bebidas, dos vícios, das drogas. Ó Senhor Jesus, possa, Senhor, afastar de tudo aquilo que não provém de Ti, de tudo aquilo, meu Pai, que possa afastar esse jovem da Tua presença. Ó Senhor Jesus, entrego, Senhor, cada um nas Tuas mãos, e que o Senhor toca, meu Pai, profundamente na vida desse jovem. Ó Senhor Jesus, seja com ele, Senhor, abençoando, protegendo, Senhor, aqueles lugares, meu Pai, que nós, como mãe, não podemos estar presente. Que o Senhor esteja, que o Senhor cuida e que o Senhor guia. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada ouvinte. E cada uma, Senhor, está na Tua presença neste momento, te pedindo, te agradecendo, e que o Senhor ouve, meu Pai, as orações do santo. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amadas ouvintes, estou feliz nesta manhã, porque estamos aqui juntas, invocando o nome do Senhor e agradecendo. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, e que o nosso amado Deus abençoe a sua vida. Um bom dia, amadas ouvintes.
posso ver o gentil toque teu, minha escolha e destino és tu, sim és tu. Toma então tudo aqui, digo amém, seja assim, meu amado, volta logo enfim. Vem, ó Cristo, Senhor Jesus, ó noivo precioso, tu és, me consome para o teu plano eterno, a ti noivo sou fiel.